Olá, gentis ouvintes, gentis espectadores, bem-vindos a mais um episódio do Prima Nerd. Eu sou Isabela e aqui comigo, como sempre, está a minha memorável prima, Nissa. Oi! Nossa, demorou horrores. O que aconteceu? Eu falei oi. Você demorar para você chegar até você, então. Mas eu acho que está demorando. Eu não sei se é o meu para chegar até você ou você para chegar até mim, mas deu um espaço enorme. Normalmente dá espaço do que eu gravo, demora você responder mais essa. Não, mas esse demorou muito. Tipo, eu fiquei até assim, achando que tinha travado. Tá, deixa eu continuar então. Vai desse mesmo. Okay. Olá, gentis ouvintes, gentis espectadores. Gasguei. Tá bem? Com nada. Você tá bem? Tô bem. I'm fine. Engasguei só, that's all. Vamos tentar. Ok. Continua nessa ou paro e gravo de novo? Vamos continuar nesse, já que tá dando certo. Parou de travar? Vamos nesse mesmo. Olá, gentis ouvintes, gentis espectadores. Bem-vindos a mais um episódio do Prima Nerd. Eu sou a Isabela e aqui comigo, como sempre, tá a minha memorável prima, Nissa. Oi! Para aqueles que acabaram de chegar aqui no nosso canal, bem-vindos. Convido vocês também a verem os outros vídeos. E aqueles que acabaram de chegar, aliás, aqueles que já conhecem o nosso canal, desculpa, bem-vindos de volta. Nós temos as redes sociais, não esqueçam de seguir a gente também lá, que é Prima Nerd Podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram. Não esquece de inscrever, de bater no sininho para você saber o que está acontecendo. Também, por favor, deixa nós saber o que vocês estão pensando, o que você está gostando, ideias de que você ia gostar de nós falar sobre. Nós adoramos ouvir o que vocês estão pensando. Por favor, conversa com a gente. Sim, e mais pra frente no vídeo eu faço um comentário de que as legendas em português de Hamilton ainda não chegaram no Brasil. Mas as legendas chegaram no dia 19 de fevereiro em português brasileiro. Então tá ótimo para todo mundo assistir. Não sei por que não lançou junto com a legenda, mas tudo bem. Então era só agora... esse detalhe que nós queríamos declarar. E agora vamos pro nosso episódio. Aproveita! Então, nosso episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ali sair um pouquinho do mundo da ficção científica, dos quadrinhos, dos super-heróis. E vamos pro mundo do nerd de teatro, que é eu. O mundo dos nerds. Certo? Sim. Ok. É o mundo dos nerds que senta a bunda na cadeira para estudar história. Um deles, yes, essa peça, mas também é os musicais que gostam de dançar, cantar, teatro, Shakespeare. Sim. Eu. Pois é. Cantar hoje o nosso episódio tem história, tem música, é sobre Hamilton. Sim. Então, Nissa, conta pra gente o que é Hamilton. Hamilton é uma história que se você for falar para uma pessoa, convencer eles a assistir, tem a pior descrição. É a história de um dos fundadores... como você fala de novo? Founding Fathers? Pais fundadores. Pais fundadores. Eu sei que é a mesma coisa, mas de vez em quando você quer ter certeza que é. Sim. Pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário de Tesouro, né? Isso. Dos Estados Unidos. E é contado pelas músicas de hip-hop. Não tem uma descrição boa, não, mas é excelente. É a história da Revolução Americana cantada em rap. Agora, outro jeito de explicar é os Estados Unidos de hoje... É a história dos Estados Unidos anterior contada pelos Estados Unidos de hoje. É isso que era a ideia da história. Isso para mim faz muito sentido.
Porque, bom, porque assim, uma coisa que eu achei muito legal quando eu estava assistindo é que o elenco, eles não se preocuparam em fazer, tipo assim, provavelmente ali era todo mundo branco, na história real lá atrás. Provavelmente era todo 100%. mundo branco, que era quem tinha poder na época. 100%. Só que o elenco tem, literalmente, de tudo. Tem descendente de chinês, tem latino, tem negro, tem... Nem sei mais o que mais que tem, mas você vê de tudo no palco. Descendente que é muito isso. Em inglês é Hispanic. Eu não sei o que é. Latino. Não sei Latino. Então, mas tem tudo muito lá. Isso. É muito tipo o que os Estados Unidos é hoje. E era uma coisa para mostrar que muitas vezes é um problema que muitas pessoas têm, né? Não se vê você ser representado em teatro, em filmes, em televisão. E isso provou que pessoa de cor, né, aqui considerado, vai vender, vai fazer sucesso, não vai estragar, não vai, porque não é, não. Sim. Então, você travou, mas pelo menos eu tô te ouvindo. Ok, voltou. Então, pois é. Isso era uma coisa super importante. Agora, a coisa engraçada é a história de que inspirou Hamilton. O Lin-Manuel Miranda, que é um porto-riquenho, né? Foi certo? Porto-riquenho. Porto-riquenho. Que escreveu uma outra peça que fez muito sucesso também, que chama In the Heights, que vai virar um filme, que é sobre a experiência dele de morar lá em Washington Heights, lá para cima de Nova York, lá no Uptown, lá longe. E a experiência dele, a história de como a vida dele. E ganhou um Tony para isso, fez muito sucesso. E depois disso, durante esse tempo, ele começou a escrever Hamilton. Mas a inspiração do Hamilton foi que ele foi de férias para o México e estava no aeroporto, precisava de um livro para ler, pegou a bibliografia do Ron Chernow, do Hamilton, e começou a ler na praia. Pois é. Esse foi o livro dele, Ler na Praia. Vamos pensar, vamos fazer um minutinho para pensar. O que você gosta de ler quando você vai de férias na praia? Uma bibliografia deste tamanho, enorme, vamos falar enorme, que as pessoas não conseguem ver, assim, né? Que tá ouvindo. Enorme. Primeiro, eu não leio na praia. Para começar. Eu já acho estranho quem pega um livro para ler na praia. Eu leio de vez em quando. Eu ponho música e leio uma coisa. Eu leio um livro de comédia, de romance, de viagem, de alguma coisa que não precisa de realmente usar a sua cabeça para prestar atenção. Pois é. Então, assim, uma coisa que primeiro que eu não vou ler na praia. Eu vou ouvir música e tal, mas eu não vou ler na praia. Gente, primeiro que eu vou ficar com medo da areia cair no meu livrinho. Aí eu compro um livro que já tá estragado, que eu não gosto, que não se coisa acontecer com ele, tá tudo bem. Aí tudo bem, porque assim, eu vou ficar com medo, gente, meu livro vai molhar, vai cair areia, vai sujar. Não. Isso aqui não é livro. Isso aqui é livro que você compra para ler nas férias. Não é um livro assim maravilhoso. É um livro assim baratinho. Para mim. Porque é só para eu ter alguma coisa para fazer quando eu tô na areia, né? Quando eu tô deitado. De vez em quando a música, eu quero sair com a outra, eu quero me pôr num outro mundo, alguma coisa. Mas mesmo assim, eu tenho dó, mesmo que seja livro barato, eu tenho dó. Mas maioria das vezes, eu leio uma certa parte do dia, depois o resto fica na água. Então, não é... Eu guardo ele na minha bolsa e pronto. Até agora, nunca estraguei um livro na praia. Não vou fazer, não. Isso é uma coisa que eu não vou fazer. Anyway, ele tá lendo, tem foto dele lendo este livro na praia. Maravilhoso. Tá, né? Mas aí... Bom, aí mostra como que ele é criativo. Olha, não, mas a outra coisa também, em 2009, ele foi para a Casa Branca durante o tempo do Obama, e ele tava fazendo alguma coisa de poemas, né? Um poetry night. E ele foi lá e cantou a primeira música do Alexander Hamilton, essa é a primeira que você escuta na peça, né? Alexander Hamilton. E ele cantou essa, e todo mundo tem pessoas rindo, todo mundo também ele falou com o Obama, o que ele vai falar? It's a rap musical, eu assim, todo mundo olhou para ele igual ele era doido, de novo. O jeito de explicar essa peça não justifica, porque você escuta e se fala,
Tá, né? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Então... Isso não vai dar certo. Se você achar no YouTube o Lin-Manuel Miranda, de 2009, cantando a parte do Rap Battle, depois demorou ainda 2 anos para ele completar de escrever o musical. Duas músicas. Ele levou um ano. Para escrever 2 músicas, ou uma música. Assim, 2 anos para 2 músicas. Porque o Mais Shot, ele levou um ano inteiro para escrever, né? Ele levou um ano inteiro para escrever só uma música. Que acaba que também é falada, esse I'm not gonna rate my... I'm not throwing away my shot. Isso, obrigada. Eu conheço essa música muito bem. Aí fala várias vezes ao longo da história, né? Várias vezes quando ele tem que tomar alguma decisão, ele, tipo, essa música vem ou coral, ou ele fala, né? Tipo, tem alguma coisa assim. Tem umas vezes que acontece. Então, e a primeira música, Alexander Hamilton, conta os primeiros 19 anos dele, antes dele chegar nos Estados Unidos, né? É a história dele da mãe, morrendo, ele sofrendo, e conta a história dele até ele chegar nos Estados Unidos. Mas a coisa bonita também é o, como se fala, set design do... O palco? O palco, é parecido, que também não está completo, mas é para representar os Estados Unidos nessa época que não estava completo. Então, por isso que é construído verdade. assim. Estava sendo construído. E tem essa imagem no filme. É o filme, mas o filme é outra coisa. O filme é literalmente uma gravação do musical. Aliás, gravaram duas peças. Depois eles gravaram um outro dia para filmar a câmera mais perto, para você ver esses momentos mais íntimos, né? Que você não vê quando você está assistindo. Quando você está com o Jones. Tem de cima, tem cena, você vê atrás, quando a primeira vez que o rei aparece, você vê ele entrando de trás. Você nunca vê isso na peça, nunca vai ver isso na peça, não tem uma audiência sentada atrás do palco. Então, foi muito bem filmado isso, né? Como você tem uma experiência e você vê também originais, o elenco original. Pois é, porque assim, eu confesso que quando abri assim, vamos fazer o episódio Hamilton, assiste Hamilton e tudo mais, eu fiquei com o pé atrás por vários motivos. Primeiro, que eu acho, no geral, eu acho muito cansativo o filme que é todo cantado, igual. Eu acho Os Miseráveis um filme incrível. É incrível, mereceu todos os prêmios, mereceu tudo que tipo assim, todos os elogios que ele tem, é muito bem merecido. Mas eu achei muito cansativo por não ter fala, por ser só cantar, tipo, como se fosse uma música só eterna. E eu achei muito cansativo. É um filme que eu amei assistir, mas eu não pegaria, tipo assim, tô aqui de boa, que eu vou assistir Os Miseráveis. Não vou fazer isso. Não. Então, eu fiquei um pouco com o pé atrás com Hamilton por causa disso e por ser uma filmagem de uma peça. Porque uma coisa que funciona muito bem num palco, às vezes não funciona muito bem para você assistir em casa, sabe? Então eu tava muito com esse negócio de tipo assim, cara, isso não deve ter ficado legal. O legal é você estar lá assistindo pessoalmente. Não, isso é verdade. Eu ainda quero ir lá ver ele ao vivo. Sim. Mas a experiência deve ser outra, completamente diferente. Mas uma assim, coisa também que ajuda é que foi filmado pelo diretor da peça. Não foi uma outra pessoa que foi lá filmar. Então, aí funcionou muito bem. O jeito que eles filmaram, de não ser a câmera estática, filmando a peça, passando, como se fosse uma pessoa realmente sentada na plateia, funciona muito bem. Os ângulos que eles pegaram da câmera são ângulos muito legais. Igual você falou, pegar o close-up da cara da pessoa em alguns momentos é muito interessante para você ver a emoção que ele está passando. Para mim, um dos momentos que mais assim funcionou é a cena que você vê Satisfied, quando faz o rewind e a cena toda volta. Você sente que ela tá no meio e tá tudo voltando em volta dessa, porque faz o close-up na Angélica.
Sim. E e você, tudo volta assim, mas você sente que tá assim, e você fica assim, gente, como que ia ser ia ser super legal ver isso uma versão de filme, né? E na peça, mas Sim. esse close-up deu a impressão que você tá voltando no passado para ver. Sim. Eu achei essa cena, assim, para uma cena de teatro, conseguir passar isso de tipo assim, que tá voltando. Porque no filme é muito fácil. Você coloca efeito especial, coloca rebobinando. Tipo, é muito fácil fazer isso. Ali, essa cena, para mim, é uma das melhores. Sabe? É uma das mais lindas de assistir. É uma cena, assim, que eu fiquei arrepiada quando eu assisti. Eu adoro porque essa realmente, cena. assim, além da interpretação ser muito bonita, esse efeito de voltar no tempo funcionou bem pra caramba. Outra coisa, você sabe exatamente o que eles estão fazendo, né? Eles estão pegando, literalmente, a coreografia de Helpless e fazendo ao contrário. Fazendo ao contrário. Os atores falaram que eles foi a pior coreografia para aprender, porque eles tinham que aprender Helpless. Outra coisa que se você não assistiu, ou se você não percebeu, tem um turntable. Tem uma parte no meio não tem como não perceber. Não tem como não perceber. Assim, mas então, que mexe no meio, né? Então, e outra coisa, se você... Tem uma outra entrevista com o Lin... Na verdade, são dois. São dois. É um pequeno no meio e depois parece um bullseye. Um grandão, depois um pequenininho no meio. E vira, então, quando ele estava aprendendo essa dança, eles fizeram... Eles aprenderam o status helpless. Ótimo, tá? Conseguiu. Agora vamos fazer tudo que você fez em Helpless, mas backwards. O quê? E depois disso, eles aprenderam tudo. Depois foi pro teatro para aprender em cima do turntable. Eles falam assim, tem vários atores falando assim se você não entende, quando eu te falar que minha cabeça, eu tava com dor de cabeça, 2 semanas, eles estavam assim, imagina você aprender, depois você tem que aprender, depois... Outra coisa, essa peça, em geral, não para nem um segundo. Você começa e você corre, e você não para. Ele não para um segundo. Tem uma entrevista com o Lin-Manuel Miranda, que faz a parte do Hamilton, mas também foi o gênio que escreveu essa peça. Ele falou que tem uma cena, se você distrair um segundo, pode ser que uma cadeira baixe você na cabeça, porque tem uma cena que literalmente, se ele não se pôr na posição perfeita, tem uma cadeira que voa atrás dele. Sim. Que uma pessoa joga uma cadeira atrás dele. É o Hércules, não sei o que lá, ele pega. Hércules personagem Mulligan. Hércules. Que nome! Ele pega. Que nome! Vamos falar. Hércules. Tem uma entrevista com o Lin-Manuel que ele vira... 2 coisas. A razão que ele escolheu hip-hop, ele falou assim, a ideia que o Alexander Hamilton escreveu, basically, he wrote his way out of do onde que ele estava. Eu não sei como você fala essa expressão em português. Ele deu a volta por cima. Ele conseguiu fazer isso pelo escrito. Assim, se isso não é o hip-hop rap narrative, eu não sei o que é. É a coisa mais assim, se você realmente prestar atenção na cultura, isso que é a função de hip-hop rap. Eles estão escrevendo suas circunstâncias, as histórias deles. E foi exatamente o que o Alexander Hamilton fez. E isso que foi a inspiração dele. Ele até pensou que como que ninguém já fez isso? Ele foi até pesquisar na internet para descobrir que nunca ninguém já fez. Então, ele que fez. Sim. Mas eu adoro como que ele construiu tudo isso. Mas, então, a peça movimenta o tempo inteiro. Então, se você não está prestando atenção, tem um acidente que pode acontecer horrorosa, porque se você não pisar o pé certinho, você põe o pé onde que vai essa parte do palco vai mexer. Eu fico pensando nisso toda vez. Se você não pisar no lugar certo, um momento... Ferrou. Tchau. Ferrou. Você põe... Não, porque é assim, a peça não... Quando eu falo que a peça não para, tem cenas... Eu adorei do New Yorktown, quando ele vira The World Turned Upside Down, e você vê todos eles pegando o furniture e virando de cabeça para baixo, para dar a impressão que tudo tá virando de cabeça para baixo. Literalmente, quando eu falei com a Bela para assistir a peça, falei com ela, você não pode assistir essa peça uma vez só. Você não consegue, você tem que assistir várias vezes, porque tem uma coisa acontece, outra coisa acontece, você vai assistir hoje, você vai ver uma coisa que não viu ontem, se não viu outra vez, vai entender uma coisa, porque ela não para um segundo.
É muito dinâmica mesmo. Maravilhosa. Mas assim, é uma coisa que eu tenho que assistir várias vezes, que é o prazer e assim, a coisa assim, uma coisa ótima que nós temos a habilidade de assistir. Porque é ótimo assistir a peça lá ao vivo, que é o ideal. Mas desse jeito também você consegue ver coisas que pode ser que você não vai captar de uma outra forma. É verdade. Assim, deu vontade de... Isso é uma coisa muito interessante, na verdade, porque deu muita vontade de assistir a peça mesmo, né, lá no teatro e tal, na Broadway e tudo mais. Só que ela é muito cara, pelo que eu vi os comentários na internet. Se é cara. Ela é, tipo, $100, um negócio assim. É mais que isso, muito mais. Pois é. Então, tipo assim, é uma peça que não é fácil de assistir nem para quem tá aí nos Estados Unidos. Não é uma peça, tipo assim, vou ali assistir uma peça de teatro. Não, é cara, é uma peça cara. E aí eu fiquei pensando muito, porque assim, outra coisa que eu tava pensando antes, quando eu fiquei sabendo, pegaram a peça, filmaram e colocaram no Disney Plus. Uhum. Eu fiquei pensando, tem um monte de peça que é super famosa, igual, tipo, o Rei Leão, que tá lá, tipo, 1000 anos na Broadway, e ninguém nunca teve essa ideia de fazer isso. Aí, por que Hamilton? Sabe? Eu fiquei pensando, por que Hamilton? Eu não sei, mas o Rei Leão já tem um filme. Tem isso também. Não é a peça, mas tem um filme. Não, mas tem muitas outras peças que poderiam... Tem várias. Mas poderia ter feito várias outras peças, que são super famosas, que estão, tipo, há 20 anos na Broadway, sabe? Tem muita peça. Aí eu fiquei pensando, e eu cheguei à conclusão que é por causa do roteiro, sabe? Razões, pode ser. O roteiro foi tão bem escrito que ele funciona em qualquer plataforma. Porque se você não tem um roteiro muito bem escrito, mas você tem uma técnica muito boa, então você vai no teatro e é lindo de assistir. Mas não pega quem não tá lá ali no lugar vendo. Uhum. Porque é só técnica, sabe? Mas quando você tem o roteiro muito bem escrito, ele funciona fora. Sabe? Não, essa peça é um work of genius. Não tem outro jeito de explicar. É uma coisa, outra expressão. Desculpa falar, porque nós estamos falando da Revolução Americana. It's revolutionary. Desculpa jogar a palavra no meio, mas porque ele mostrou que pessoa não precisa mostrar os Estados Unidos. Porque eles eram todo branco, agora tem que mostrar. Não. A roupa deles não estão perfeitas também, a postura não está perfeita. Eles estão conversando igual nós conversamos hoje, né? Sim. E tem tanta... Mas outra coisa, mãe, essa peça quando eu falo que é um gênio, mas tem tanta referência, música de hip-hop, música de rap, outros musicais. Tem até uma referência a Harry Potter no meio. Essa eu não peguei. Essa? Confesso que eu não vi. Não, mas não era assim, não é óbvio. Tem uma entrevista com Lin-Manuel Miranda falando com a Emma Watson, porque ela é apaixonada com a peça, óbvio. E ela entrevistou ele. E ele vira e fala assim, não, a cena que ele conhece, o Hamilton conhece o Burr, foi inspirado pelo Harry Potter. É o Harry conhecendo o Malfoy. Antes dele conhecer os amigos dele. A ideia dessa... Antes ele conhecer os amigos dele reais. Eu poderia assistir 1000 vezes essa peça que eu não ia pegar essa referência. Eu também não, mas era inspiração. Eu tenho uma crítica muito séria a fazer. O que é? Assim, que é uma coisa que quando eu vi, eu fiquei muito desapontada. Muito desapontada. Aqui no Brasil, não tem a legenda em português. Não, isso tá errado. Então, assim... Como que a pessoa vai ouvir? Porque... Quando eu vi, eu fiquei assim, eu não acredito que eles fizeram essa cagada. Essa é uma cagada grande. Tipo assim, vou te falar mesmo. Não dublar, eu ainda entendo. Dublar ia ser muito difícil. É muito difícil dublar. Porque é música. Dublar música é muito difícil. Não, vamos falar sério. Como que você vai dublar Guns and Ships? I'm taking this horse by the reins, taking red colors, with blood stains. Como que você vai dublar isso? Tipo, ok, pode não funcionar. Pode ser que funcionasse, mas pode ser também que ia ser uma bosta. Ia acabar com a peça. Eu acho que então, isso ia ser...
Mas não ter legenda. Não ter legenda em português. Eu acho isso foi ridículo. Eu achei um absurdo. Não, eu concordo com absurdo. Você. Não, é 100% assim, um absurdo. É muito absurdo isso. Então, tipo assim, Disney Plus, se você por acaso ver isso, coloca a legenda em português aqui pro Brasil, por favor. Porque senão... Não só pro Brasil, pro mundo inteiro. Porque senão, velho, as pessoas... Não, sim, mas assim, eu não sei nos outros países, né? Mas, tipo, em português, só tinha legenda em inglês. Aqui no Brasil, não sei como é que é em outros países, então não vou falar. Mas só tinha legenda em inglês. Aí... não, tá errado. Então, tá errado. Porque como que as pessoas vão assistir se não falam inglês? E nem outra coisa, você tem que falar um inglês muito bem falado, porque é rápido. E quando eu falo que é rápido, tem essa música que eu falei, o Guns N' Chips, o rap do Lafayette eu acho que 6,3 segundos. Assim, eu não sei, mas é rápido. É o rap mais rápido da peça inteira. E quando eu falo que é rápido, é assim... Primeira vez que você ouviu, o que você entendeu uma coisa que ele falou? Ou você ficou meio assim, o que aconteceu? Não, eu entendi tudo porque eu tava lendo. Mas se você não tava lendo, você ia ficar aqui... Porque é rápido, não é? Quando eu falo que é rápido, é assim... Não, eu não ia entender nem metade. Não, inteira, de primeira, porque eu tava lendo. Eu tava acompanhando, lendo. Então, de primeira, eu peguei a história inteira. Claro, tem coisa que eu não vou saber por não saber a história americana tão bem. Então, tipo assim, eu percebi que tem uma zoeira ali. Com o John Adams. Mas eu não faço ideia de que zoeira que é essa. Porque eu não sei, tipo assim, ele foi presidente, mas eu não sei por que estão zoando ele. Eu também não lembro muito bem. Por que estão zoando ele? Eu vou confessar que eu não lembro tudo da história, mas a referência disso veio I Know Him, do rei falando assim, I Know Him. É uma referência de um filme com Paul Giamatti que chama John Adams. Essa trocada. E John, e quando ele joga, é uma referência a um outro musical. Quando ele vira e joga o livro, uma referência a outro musical. Não é exatamente a referência ao presidente. Eu não acho que ele foi considerado um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, mas vamos falar a verdade, tem vários que não foram. Assim, ficou bem claro que ele não foi um bom presidente, porque tipo assim, tem uma zoeira ali de tipo assim, é ele, não vai dar certo, sabe, tipo... Exatamente. Mas é uma referência de outras coisas, não era só deles. O jeito para você entender, mas também como eu falei, essa peça tem referência a várias outras coisas, não é só a musical. Tem referência, óbvio, Les Miserables, que é cantado o tempo todo, não tem fala nenhuma na peça. E a razão que o Lin-Manuel fez isso é porque depois que ele cantou a primeira música do My Shot, ele falou que não tinha jeito de voltar a falar. Não tinha jeito, não ia funcionar. Depois do My Shot, ele tinha que ser... Esquece, vai ser assim agora. Enfim, eu adoro essa música. Não, isso que eu ia falar também. Que eu tava com medo, né, de ser muito cansativo, que nem Os Miseráveis, de ficar tipo assim, que saco. Porque são 2 horas e 40 minutos. Tipo, não é um filminho curto, né? É um puta filme. Tipo, grande. Mas a escolha de ter feito ele em rap mas não é só deu rap. A leveza. Não, mas a maior parte, né? A maior parte é rap. Trouxe essa leveza de não ficar chato. Que talvez Os Miseráveis, por ser mais dramático, traz essa... cansa. E aí essa leveza, talvez, do rap, que ajudou a peça a não ser cansativa de assistir por computador. No caso, eu assisti no computador. Não, eu concordo com você. Eu acho que... mas também eu acho que não é só rap. Eu acho que é uma mistura de rap, de vários estilos de música. A inspiração do King George era Beatles. Mas essa ideia de... Aquele... A gente é muito bom. Gente... Esse rei foi muito bom. Então, tem esses alívios cômicos. Aí tem os alívios cômicos, que é o rei que entra só você saber várias que você vezes. Não vai saber isso, mas o rei
é o voz do Kristoff no Frozen em inglês. Sim, eu sei! Eu sabia! Mas ele faz personagens chatos muito bem. Pronto. E a Beyoncé amou o andado dele, que ela queria roubar. Quando ele entra, mas isso não foi exatamente o Jonathan Groff, que faz o King George. Não foi ele escolheu assim, ele literalmente tinha que fazer isso porque a coroa era tão pesada. Como se fala cape? A capa? A capa era tão pesada também que ele tinha que andar assim, para literalmente não acabar sendo igual a Lucille Ball no I Love Lucy, que virar para cá depois vir para lá. Então ele tinha que criar essa andada para não cair. Ai, maravilha. E a Beyoncé amou. O rei. Não, mas o rei é assim, o rei é sensacional. É o alívio cômico. Assim, tem vários alívios cômicos, mas ele é um alívio cômico, assim. Mas a intenção era para ser isso. Bom. Era para fazer zoação do Inglaterra, né? Mas é porque tem vários alívios cômicos, mas esse... É perfeito. Sim. Não, uma das minhas favoritas... Nossa, quando ele fala... porque tipo assim, né? A tradução seria, eu tô triste, mas em inglês ele fala... I'm so blue. Essa parte tipo, que é azul. Que é azul. Aí, tipo assim, azul, né? Que, tipo, tô triste. Aí, tipo, ele bate o pé, assim, tipo, gente, acorda! Tipo, acorda! Não, o que eu mais adoro é muito bom. É igual uma criancinha, ou igual a Sharpay do High School. Tá querendo a pessoa, assim, tava num momento dramático e não tava a hora certa, assim, I'm so blue, bate o pé e vira pra luz atrás. Eu amei. É muito bom. Adorei. Muito Essa parte, eu vou confessar que toda vez que eu escuto a música e chega essa parte, eu bato o pé dessa. É muito bom. Mas assim, é muito bom, mas ao mesmo tempo, se você prestar atenção na letra, ainda é uma letra muito séria, sabe? A letra é séria. Falando, tipo assim, que realmente a Inglaterra tava puta. Oh, yeah! Tipo assim, véi, como assim? Vocês fazem uma revolução contra mim, eu que dou tudo pra vocês, mas são meus súditos. Então, tipo assim, também tem uma fala que se você pegar só a letra é muito séria. A letra é muito séria. Também ele vira e tem uma fala que mostra também que não era 100% todo, não estava todo lá. Sim, porque tem uma fala que ele vira e fala assim, I will kill your friends and family to remind you of my love. Que é engraçado quando você escuta, mas ao mesmo tempo, a mesma coisa de ouvir a música, as letras do Sweeney Todd. É engraçado, Have a Little Creed. Mas quando você escuta que eles estão literalmente falando em matar a gente para fazer comida, é meio assim, oh, hello. Mas ele fala assim, eu mato seus amigos e familiares para te lembrar do meu amor. O quê? Assim, é engraçado quando você vê ele cantando. Mas quando você para pensar, ou você vê essa fala fora de contexto, você fica meio assim, dá medo. Pois é a mesma coisa com... Assim, essas coisas, realmente aconteceu isso, né? Porque, tipo, igual aqui mesmo, no processo de independência também do Brasil, apesar de que do Brasil não foi bem uma revolução, foi mais um acordo ali, foi meio... foi meio... Porque, tipo, declarou independência, mas aí o pai é o rei de Portugal e o filho é o rei do Brasil. Tipo, não é exatamente isso. Não é exatamente isso que deveria ser, mas tudo bem. Mas tem essa coisa do país, né, que é o líder, né, com as colônias, de achar que está fazendo bem enorme para a colônia. Tem isso muito. E você vê isso na história do planeta. Nós somos muito bons para a nossa colônia. E a colônia, tipo assim, o que essa merda tá mandando aqui no meu país? Mas se você olhar, isso depois você vai ver, os Estados Unidos fez aqui, com as pessoas indígenas, com escravidez, com todo mundo virou e fazer a mesma coisa. Então, igual coisa, a história repete. Eles acham que não, mas o que eles estão fazendo? É exatamente o que o fez com eles. E é uma conversa que temos até hoje, que você vai ver, tá lá desde o começo, que nós estamos tendo a mesma discussão desde o começo, da fundação do país. É a mesma discussão, são os mesmos problemas.
Nesse ponto, o Brasil e os Estados Unidos são muito parecidos. De ter a colônia, e aí foi dividido em várias... No caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, as 13 colônias, aqui as 13 coisas hereditárias. Eu não posso te ajudar, porque eu estudei história nos Estados Unidos. Capitanias. As capitanias hereditárias. Que foi dividido também, igualzinho nos Estados Unidos e tal. Então, tipo assim, não deu muito certo. Uma pergunta para fazer para você. Vendo isso como vendo uma coisa que é um estilo de entertainment, como que você fala? Entretenimento. Isso, não vou tentar falar que não vai sair. Bem americano, né? Porque teatro é uma coisa bem americana. Em Inglaterra também tem onde que uma das peças mais famosas também saíram, mas é uma coisa também bem faz parte dos Estados Unidos, principalmente de Nova York, né? Da cidade de Nova York. Sim. E também está contando uma história de um país que não é seu, um estilo de entertainment que não é tão popular, do que eu entendo, tão conhecido, tão usado no Brasil. Como que era a experiência de assistir? Porque para mim é segunda natureza. Eu moro na Nova York. Quando eu voltar aos teatros, uma das coisas que eu vou começar a fazer é parar de esperar para os outros, vou começar a ver peça sozinha. Mas eu quero saber como que porque, igual eu e você não fomos para a Inglaterra, nós não assistimos uma peça, que eu achei uma pena. Era o nosso plano. Era um plano, mas era não nosso deu certo. plano, mas não deu certo. Não deu certo. Mas, assim, mas é uma coisa que eu arrependo, porque para mim, eu vou para a Inglaterra e não assisti Londres e não assisti uma peça, e quando vocês veio para os Estados Unidos, nós não foram por causa do seu pai, sua mãe, Amanda, não podendo falar inglês. Nós falamos, vai ser muito chato. Vai ser muito chato para eles. Também as peças que eles iam entender eram as peças mais caras. Para vocês comprarem 4 ingressos, caro. Era muito de uma vez. É muito caro. Bom, então, pois é. Quando você vê também o pôster do Hamilton, vem escrito lá, um musical americano. Então, tipo assim, é o americano do americano que você pode fazer, né? A história americana, um musical americano da história americana. Eu acho que ali também poderia ser aonde eles poderiam também, tipo assim, tropeçar, sabe? Não só para quem é de fora, mas até mesmo, tipo assim, história, muitas vezes não é uma coisa que as pessoas gostam muito de ver, sabe? Acredito que nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, as pessoas ficam assim, história é chata, essas coisas. Então poderia ser um lugar onde eles tropeçassem. Principalmente para quem não é americano, porque, tipo assim, é uma história que nem é minha. Então, para que eu vou assistir uma história que nem é minha? O que eu achei muito inteligente do Hamilton é que, além das músicas serem muito atuais, então é uma música que você pega para escutar em casa. Eu já faço isso da hora. Não, é uma música que você pega para escutar. Não é, comparando de novo com Os Miseráveis, não é uma música igual dos Miseráveis que faz sentido vendo o filme, sabe? Você não pega para ouvir Os Miseráveis fora. Sabe, é meio diferente. Dependendo do que tipo de pessoa que você adora teatro, tudo isso. Mas é um musical mais pesado assim, para ouvir e tudo isso. Mas eu tô falando de, tipo assim, do público em geral. Então, você fazer as músicas mais modernas também ajuda nessa questão de, tipo assim, de extrapolar o ambiente do teatro. E aí, além disso, a história não é a história dos Estados Unidos. Não. A história é de uma pessoa. Então, você se conecta com essa pessoa. E que, também... por acaso, é importante para a história dos Estados Unidos. Mas, tipo assim, o propósito da peça não é contar a Revolução Americana. É contar a história de uma pessoa. Isso que eu acho que fez toda a diferença. Eu concordo com você. Não é isso. Também, igual eu falei, e também essa peça criou tanta coisa interessante. Eles começaram a criar Ham for Education, que eles traziam escolas que não tinha muito dinheiro para assistir. As crianças vão lá e para inspirar eles a aprender mais histórias, tinha que criar um projeto baseado no musical, alguma coisa. E então, eu acho que 10 horas da manhã eles iam para o teatro,
para conversar com os atores e mostrar alguma coisa que eles acham. A pessoa que criou histórias baseadas em continuação de uma outra pessoa, refez uma música, escreveu a própria um rap de uma outra pessoa. E criou essa ideia de a importância de educação. Por causa do fato que... E também muitas pessoas agora que ficam mais inspiradas para aprender a história americana por causa do Hamilton. Próprio nos Estados Unidos, não estou falando fora, estou falando dos Estados Unidos. Outra coisa também, o Lin-Manuel, ele queria fazer a peça tão accessible. Não sei o que é accessible. Acessível. Acessível às pessoas que... Tem o loto, né? Que você pode ir lá e você ganha um ingresso. Você paga 10 e chama Ham for Ham, que é 10. Você paga um Hamilton para assistir Hamilton, que é $10. E quando você ia lá para assistir, para fazer o loto, eles fizeram um show para você, chamava Ham for Ham. Os atores saíam, cantavam música, faziam alguma forma de entertainment, 2, 3 minutinhos, para fazer alguma coisa para as pessoas que estavam lá esperando, querendo assistir Hamilton. E você pode assistir tudo isso na internet. Tem um dos meus favoritos, a música do Aaron Burr, que é a segunda música, que é depois que o Aaron Burr vira para ele e fala assim, talk less, smile more, don't let them know. Fools who run their mouths off, fools who run their mouths get shot. Vamos fazer... wind up dead, that's the word. Tá, ele fala que, sim, basicamente ele fala, tipo assim, fale menos, sorria mais, quem fala demais morre pela boca. Basicamente. E depois, quando ele fala isso, você vai conhecer o Lafayette, o Hercules Mulligan e o John Lawrence. E quando você conhece, eles estão lá fazendo essa coisa de começar o rap, cada um canta o rap num estilo diferente. Tem o John Lawrence que vira e fala assim, I'm John Lawrence, ele canta, depois tem o Lafayette, que se você prestar atenção, o rap dele é bem simples, porque ele é uma pessoa francesa, não sabe falar a língua direita, então dele é oui, mon ami, é bem básico. Aí depois, no final, ele tá cantando Guns N' Chips, que é o rap mais rápido da peça inteira, no final. Então, depois tem o Hercules Mulligan, todos eles contando a história deles, né? E depois entra a fala que eu adoro, que o Hamilton vira pro Burr e fala assim, if you stand for nothing, Burr, what will you fall for? É uma das coisas que eu mais adoro que ele vira e fala. Que isso aí é... Se você não defende nada... pelo que você morreria. Seria mais ou menos isso. E depois ele começa a música que a Bela também fala que ela não consegue sair da cabeça, é My Shot, que é a música mais famosa. Então, I'm not thrown away, my shot. Shot. Então, aí, o que acontece? Aí, assim, eu fui assistir Hamilton achando que ia ser mais ou menos a experiência que eu tive com Os Miseráveis. Eu falei com você que não ia ser, você não acreditou em mim, né? Uai, mas, né? Aí tá. Aí eu me peguei andando pela casa, cantando I do. Oh, adoro Helpless. Helpless. Ai, lá vai eu. I do. Andando pela casa, cantando I do. Helpless. Depois vai eu cantando essa música pela casa, foi incrível. Outra coisa também engraçada que aconteceu aqui em casa é que, antes de saber que não tinha legenda em português, eu chamei, mãe, quer assistir comigo? Né? Minha mãe, minha irmã. Elas iam gostar também. Aí, na hora que eu vi, assim, que não tinha, aí desistimos, né, de assistir juntas, acabei assistindo sozinha. E aí eu fiquei falando de Hamilton, né? Tipo assim, durante a semana, eu falei várias vezes, tipo assim, nossa, eu preciso pesquisar algumas coisas sobre Hamilton. Eu preciso ver alguma coisa do Hamilton, tipo, né? Falei sobre Hamilton durante a semana. Aí, o que acontece? Dias depois, tipo, uns 4, 5 dias depois que eu já tô falando do Hamilton pela casa, aí minha mãe tava assim, desculpa, gente, quem tá só ouvindo, mas minha mãe tava sentada na cama, e aí eu tava na cama também, a gente tava, né, conversando, e eu acabei vendo um vídeo sobre Hamilton. Aí ela vira, Hamilton é uma pessoa? Aí eu disparei a rir, tipo, eu ri muito de não conseguir falar.
Aí eu falei, aí ela tá assim, eu falei besteira? Aí eu falei assim, não, você não falou besteira, Hamilton é uma pessoa. Só que, tipo, eu tô falando de Hamilton a semana inteira, e agora que você decidiu descobrir se é uma pessoa. Foi ótimo. Mas o que eu queria falar é que essa cena tem um Ham for Ham, que é meu favorito, é onde que é só as mulheres cantando, cantando as personagens, né? E tem a Angelica, quem faz a Angelica, que é a Renee Elise Goldsberry, faz a parte do Lafayette, Jasmine Cephas Jones, que é o Peggy e Mariah Reynolds faz a parte do Lawrence, que é bonitinho, porque na vida real, ela e o ator que faz o Lawrence, realmente eles são um casal. Aliás, eu acho que vão até acabar casar. São um casal. Que e depois tem outras pessoas cantando também, na volta deles cantando. E é tão bonitinho que se você vê esse Ham for Ham, é que o Lynn tá lá atrás, parecendo igual um papai todo orgulhoso assistindo os filhinhos dele cantando. É a coisa mais fofa. Ele todo assim, contente, todo mundo cantando. E depois tem o Lawrence e o David, o Anthony Ramos, que é o Lawrence, e Lafayette, que é David Diggs, lá ouvindo elas e toda orgulhosa também delas. Era a coisa mais fofa, mas elas também fazem muito bom trabalho de fazer o rap, fazendo a interpretação que eles fazem. Maravilhosa. Então, essa peça, se você não entende como que ela fez sucesso, ela ganhou um Grammy, ela ganhou 11 Tony Awards, foi nominado por 16, ganhou 11, melhor ator, que era o Leslie Odom Jr. Quem não sabe o que é o Tony, quem não sabe o que é Tony, é tipo o Oscar do teatro. Yes. Ganhou 11, ganhou o Leslie Odom Jr., o Burr ganhou melhor ator, o David Diggs ganhou como Best Featured Actor, que é uma pessoa que aparece, a melhor atriz foi a Angelica. Ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Yes. E a Elise ganhou Renee Elise Goldsberry, que é a Angelica. O coreógrafo que foi o Andy Blacken, não vou saber pronunciar. Sorry, desculpa. Thomas Kail, que diretor não só a peça, mas também o filme. O Lin-Manuel Miranda ganhou por ter escrito a música do filme, da peça. Falando nisso, ele foi até nominado por Golden Globe, melhor ator essa vez. Pois é, ele foi indicado para melhor ator e a peça também foi indicada como melhor filme de drama. Não, ou musical. Drama ou musical. Yeah. É porque é drama ou musical. Antigamente tinha uma época que era comédia ou musical, agora eles mudaram. É comédia. Eu errei, foi mal. É comédia ou musical. Comédia ou musical. Pode ser que mudou, porque já mudou várias vezes. Então, assim, pode ser que mudou, não, I don't know. Não, acho que é comédia mesmo, eu que errei. Mas é porque eu acho engraçado ser, tipo assim, duas coisas para a mesma categoria. Porque você pode fazer um musical que é comédia e um musical que é drama. E eles estão concorrendo na mesma categoria. Sabe? Tipo... eu tava pensando a mesma coisa. Se faz sentido, não faz, mas tudo bem. Mas, basicamente, quem que foi o apresentou do Oscars, o ano que eles ganharam em 2016, foi o James Corden, que fez vários outros filmes, também faz o Late Night Show aqui, um ator inglês. Tem uma pessoa deve ter entrevistado, porque ele vai ser o apresentador, eu falei assim, então uma coisa que você tem que acostumar a falar basicamente é falar em Hamilton ganhar, né? Porque o Hamilton limpou o Oscar não, o Tony. Ganhou 11. Foi nominado por 16, não ganhou 11. Eles levaram todos, né? Pois é. Uma coisa que eu esqueci de comentar também sobre o filme é que seria muito fácil alguns personagens serem, tipo, os vilões ou ficar, tipo assim, o público não gostar. O próprio Hamilton, no segundo ato. Hamilton no segundo ato
seria muito fácil ele cair de bonzinho para uma pessoa que você não gosta. Mas é uma coisa que eu a acho Angélica, que... a Angélica também seria uma pessoa que talvez você poderia também, tipo assim, ai, que cretina, sabe? Alguma coisa assim. Mas o jeito que a peça também constrói, o jeito que tudo acontece, faz com que você não fique com raiva deles. É uma coisa que eles fizeram de propósito, que essa ideia que eles não mostrar ninguém como perfeito, mas mostrar todo mundo como humano, né? Tem o Washington também mostra, todo mundo põe eles no pedestal, que ele é maravilhoso, eles criaram como pessoa humana. Todos eles, que seria assim, muito fácil. Mas acho que seria muito fácil colocar eles como tipo idiotas, babacas. Então, assim, sabe? É muito fácil cair nesse lugar. É muito fácil fazer isso e também fazer o oposto, criar que eles são perfeitos, maravilhosos. E eles criaram todo mundo como ser humano. Todos eles têm os defeitos, todos eles têm as coisas boas, todos eles criaram alguma coisa que ajudou a criar o mundo, esse país, né? Mas tem tanta coisa que você pode falar sobre essa peça, né? Você tem o fato que Helpless é inspirada pelas músicas, é uma ideia que Lin-Manuel Miranda falou, que é Ja Rule e Ashanti, o estilo de música que esses dois cantam. Tem uma fala famosa, o jeito que o Washington se apresenta no Right Hand Man, que é I'm the modern amalgamated general, regenerated... Não vou tentar, não vai sair. Mas essa primeira parte, I'm the model of a moderated general, é uma fala famosa numa outra peça de teatro, que é Pirates of Penzance. Eu sou um modelo moderno de general, alguma coisa assim. Mas é uma fala famosa numa outra peça, The Pirates of Penzance, super famosa. Então, ele tem referência a tudo nessa peça. Você literalmente tem no final dela, se você assistir, tem uma lista enorme de quem foi a inspiração para até uma parte de uma fala e dar crédito. Um rapper, uma pessoa de hip-hop, um musical, que seja. Tá tudo lá. Ele deu crédito para todo mundo que inspirou ele. E você vê... É muito boa. Realmente é muito boa a peça. Outra coisa... Eu ia falar uma coisa rapidinho, uma coisa que eu nunca percebi. Eu adoro Helpless. Um dia eu quero ter uma pessoa para eu sentir esse jeito para cantar essa música. Porque é linda essa música, né? A música é linda. Uma coisa que eu adoro. Mas a música que eu mais gostei foi outra. Qual? Assim, essa eu gostei dela como um todo. O ritmo, a letra, toda muito... Ela é linda. A coisa tem umas frases, numas músicas, que, putz, sério. Não, mas eu só queria falar rapidinho dessa aqui que eu adorei. Vai falando que eu vou pegar aqui. Essa vez que eu reassisti, uma das vezes recente que eu reassisti, eu nunca percebi que o Flower Girl era o Hercules Mulligan, que jogou as flores. Você nunca tinha percebido? Não, eu percebi, mas tinha tanta outra coisa que agora... Não, pode ser que eu lembrei que eu gostei dessa parte. Sabe por que eu falei? Tem tanta coisa que acontece. Quando você reassiste, você vê outras coisas, você esquece, você lembra. Mas eu adorei isso. Outra coisa, uma das músicas que eu não gosto muito é o Winter's Ball, quando Bert tá falando, we're reliable with the ladies. Ele vira so many women, so many something to the flower. É uma das falas que mais ficam meio assim. Mas eu adoro a parte no final que ele vira e fala assim, adoro a fala que ele vira assim, que a Martha Washington named her tomcat after him. That's true. Essa eu adorei. Que a Martha Washington deu o nome do gato dela de Hamilton. Que não é verdade, é uma coisa que eles falam, mas eu achei engraçado que o Hamilton vira e fala, é verdade. Mas eu adoro que quando é o Lawrence, Burr, Lawrence, os três, né? Lawrence, Burr e Hamilton, tá lá, e eu adoro quando os três estão fazendo um passinho cantando, ei, eu adoro essa parte. Eu adoro essa parte, antes de começar Helpless. É porque, assim, tem umas frases de algumas músicas que eu achei, tipo assim, muito... Marcante. Nossa, muito marcante. Tem uma que é do Wait For It. Adoro. Wait For It é um dos meus favoritos.
essa música é muito... Essa doesn't discriminate between the sinners and the saints? Que ela fala assim, o amor, tipo, né, vai falando várias coisas, mas a primeira o amor não difere os pecadores dos santos. Ele tira e continua nos amando mesmo assim. Aí depois fala da vida, fala da morte, fala, tipo, a mesma frase, né? Tipo, a mesma frase. A morte não difere os pecadores dos santos. A vida não difere os pecadores dos santos. Então, assim, essa música eu achei muito incrível, porque é muito verdade. E tem uma outra também, que é a do George Washington, que ele fala que a história está te observando. You have no control who lives, who dies, who tells your story. É a outra que eu adoro. Que fala, você não tem controle de quem morre, quem vive, de quem conta a sua história. A história tá com os olhos em você, né? Tá te observando. E assim, é muito, muito doido isso, que eu fico pensando que muitas vezes acontecem acontecimentos históricos que ficam muito marcados, que as pessoas ficam muito marcadas, elas não fazem nem ideia de que isso está acontecendo. Não no caso de uma revolução, ok, talvez eles até tivessem ideia, tipo assim, estamos fazendo história. Que nem hoje em dia, por exemplo, a gente está vivendo a história por causa da pandemia. Nós estamos vivendo a história, é uma coisa que a gente que a gente sabe. Tem momentos da nossa que a gente vida sabe que vai entrar. Tem muitas coisas acontecendo na nossa vida que nós vemos fazer isso. Um dia as pessoas vão estar lendo isso no livro. A pandemia é uma coisa dessas, que, tipo assim, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, as pessoas vão estudar sobre a pandemia de 2020, sabe? A gente está vivendo a história, mas muitas vezes a gente não sabe disso. Assim, ou então quem está fazendo história muitas vezes não sabe que está entrando para a história, sabe? E eu acho muito interessante isso, que, tipo assim, a história está observando, não necessariamente a pessoa sabe que está sendo observada, sabe? Eu fiquei pensando muito isso quando estava ouvindo essa música. Não, é uma dessas que marca. Para mim, a coisa que eu mais adorei do Wait For It, se você prestar atenção, é a música. Duas coisas que eu adoro essa música. Uma parte que ele diz assim, tem uma fala que ele vira e fala assim, I am the one thing in life I can control. Sou a única coisa na vida que eu posso controlar. Mas se você presta atenção, quando ele fala a palavra controlar, tem um eco só dessa palavra. Mas é um eco assim de uma pessoa que está tão controlado que solta a palavra e a palavra assim vibrida pelo assim. Toda vez que eu assisto. E a outra parte que é mais interessante é que essa música começa assim, cantada bonitinho e tem um ritmo até bom para dançar. Se você vai ouvir, ela dá vontade de dançar. E tem uma parte que ele chega e fala assim, wait for, e a música explode. Mas a coisa que eu adorei, a cena inteira é quieta. Ninguém movimenta, ninguém mexe. Tem todo mundo sentado em volta dele na cadeira e ele tá lá em pé cantando. Ele não mexe, não movimenta, não faz expressão no rosto, é tudo. E canta essa música. E essa música fica mais dramática, basicamente mostrando o que está dentro dele que ele não pode mostrar. Também só tem uma parte que os dançarinos que estão em volta faz um movimento para virar para trás. Só isso. Não tem movimento, não tem dança, não tem nada. E quando você escuta essa música, você fala, gente, o coreógrafo dessa música deve ser maravilhoso, deve ser nada. É a coisa que eu mais adoro dessa música. E uma coisa específica que foi criada pelos personagens do Hamilton e Burr é que quando você vê o Burr sempre anda numa linha direta, como tudo dele é focado, tudo dele tem um purpose. Ele sempre está esperando, está sempre controlado, ele não faz nada sem falar assim. Ele vira e fala, não mostra aqui que você é contra, você não conversa, só sorria. E o Hamilton está sempre movimentando para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá. E quando as coisas começam a mudar, quando o Hamilton perde o filho disso, o Hamilton começa a andar direitinho. E o Burr começa... E é uma coisa interessante se você presta atenção que você vê. Então é isso que eu queria falar, que eu adorei. E a outra música é uma coisa bem pequena, mas a última música da peça, que, nossa senhora, é uma das cenas mais... A música é perfeita. Eu acho que chama History Has Its Eyes on You. A última. Nossa. Tem a fala que ela vira e fala assim, Who lives, who dies, who tells your story. Ok, essa música. Who lives, who dies, who tells your story.
ela canta uma fala que vai assim, I raise funds for the Washington Monument. Ela fundou dinheiro para criar o coisa do Washington. E o Washington lá, atrás dela, tá todo assim, orgulhoso. Depois ela vira e fala assim, I spoke out against slavery. Eu falei contra... Eu me posicionei contra a escravidão. E se você vê atrás dela, o Washington parece que bate a cabeça como falar, Nossa Senhora. Assim, como... Isso foi uma coisa do ator, do Chris Jackson, que fez o Hamilton. Porque uma coisa que ele não conseguia que a parte que ele tinha mais dificuldade de fazer o Washington é porque o Washington tinha escravos. E ele não conseguia sentir bem com isso. Então, isso era o jeito dele de fazer uma coisa, que mostrar alguma coisa que contra, ou mostrar alguma coisa para dele, do Washington, né? Porque é uma coisa que ele nunca conseguiu aceitar do que o Washington era. Pois é. E é legal também que quando o Lawrence morre... Tomorrow there'll be more of us. Eles falam isso. Tipo assim, eles dão eles dão uma importância muito grande para o momento que ele morre, e fala, né, que ele estava tentando juntar um exército todo negro para poder libertar as pessoas, né, os escravos. E eu achei legal que a peça... então meio que a peça dá uma parada, porque ela fala, essa parte, inclusive, ela chega falando, chegou uma carta. Ela é falada. É a única parte coisa toda que é falada. Não, tem uma outra parte do George Washington com o Hamilton também. Quando eles brigam e mandam para casa, também tem essa parte também que é falada. Mas, assim, dá para ver que é uma pausa para dar a importância certa para aquilo e continuar. Uma coisa que eu queria falar. Um dos momentos que eles estavam fazendo a peça, eles foram para Washington. Né? O elenco todo foi para Washington para apresentar a peça lá na Casa Branca. Agora, imagina cantando a música One Last Time, que é a música do Washington falando que eu não vou ser mais presidente, eu vou sair, vão ensinar os outros como fazer transição de poder. E ele foi lá cantar essa música pro Obama. E era justamente na época que o Obama estava quase saindo, já estava indo embora. Então, eu só fico imaginando como que é emocionante ouvir você cantar essa música da fundação do nosso sistema de presidente durante mais ou menos a época de um dos nossos presidentes que está indo embora. Assim, é emocionante. E também como devia ser emocionante na última noite dele, na última peça que ele fez, o Chris Jackson, a última momento dele atuando na peça, a última música que ele canta é One Last Time. Depois ele só volta no final, né? Mas imagina como devia ter sido emocionante cantar One Last Time na sua última noite como George Washington. Deve ter sido muito emocionante, assim, tanto pro Obama, quanto pro elenco, quanto pro Chris Jackson. Que que canta a voz do pai no Moana, só pra você saber. E o Moana foi escrito pelo Lin-Manuel Miranda. Ele ajudou a criar a letra da música do Moana. Sim. O que eu ia comentar. Tinha que ter cantado essa música que era pro Trump. Não, mas a música é feliz, é uma ideia boa. Quem que devia ter se cantado pro Trump? Never gonna be president, never gonna be president. Isso que devia ter sido a música dele. Não, mas eu digo assim, né? Tipo, como uma lição pra ele. Tipo assim, olha, temos que passar. Olha como deve ser. Veja só como deve ser. Pois é. Isso é uma coisa que todo presidente devia lembrar, né? Nossa fundação é isso. Seu tempo acabou, seu tempo acabou. Esse é o nosso sistema. Concordando ou não. Pois é. Mas o Trump deve odiar essa peça, porque fala justamente, tipo assim, né, dos imigrantes. O Trump, o Mike Pence, o vice-presidente, foi ver a peça e o elenco, não o original, um outro elenco, falou com ele, por favor, eu espero, e justamente depois, 2 semanas depois que o presidente virou presidente, ele falou assim, eu espero que você vai criar um Estados Unidos que vai incluir todos nós, porque nós estamos com medo, que nós não vamos ser representados. E o Trump falou que o elenco foi muito falta de respeito, devia falar desculpa. Perdoar. Né?
Pois é. Mas então. Agora, visualmente falando, as duas cenas mais impactantes para mim foi a do. Oh, caramba. Satisfied. E também a do final, também, quando History has its no duelo do Burr com Hamilton. Essa cena também The world was wide muito, enough, I think. É muito impactante de ver. Assim, sabe uma coisa interessante também? Sabe que foi inspiração? Duas coisas que eu quero falar. A inspiração para essa música, como que foi feito, que não tem música, é completamente silêncio e é só ele falando, foi dele acordar uma noite, um dia, acordar, eu acho que foi no Ano Novo, tava com o filhinho dele, acabou, tem alguns meses, algumas semanas, dormindo no peito dele, o cachorro dele na cama e a esposa dele do lado dele dormindo. Ele falou assim, silêncio, uma coisa que eu não usei nesse tempo todo, silêncio. Foi a inspiração. Agora, a música mais linda, Dear Theodosia, né, que é fofa, que é linda, cantando. Você acha que ele escreveu essa música pro filhinho dele, né? Foi lindo. Foi escrito pro cachorrinho dele. É pro cachorro. Ok. Agora, a música... Mas essa cena também é linda. Essa cena é linda. Que é muito legal. Não, mas sabe quem faz essa música mais linda? Essa cena que, se você prestar atenção, Aaron Burr, Leslie Odom, abaixa a cabeça, ele tá rezando. Ele disse, porque quando ele estava fazendo a peça, a primeira vez, o primeiro lugar que eles fizeram, não tinha luz para apagar, né? Porque o original, se você vê, desliga, apaga a luz nele e só mostra a luz nele, porque eles não estão no mesmo espaço. Mas quando ele estava criando isso para mostrar para os outros, e não tinha luz para desligar, não tinha isso. Então, ele falou assim, o que eu posso fazer? Eu vou rezar. E ele basicamente estava rezando para a futura filha dele, porque ele agora tem uma filhinha, e ele estava rezando para ela. Então, ele falou assim que ele fez mais de 500, que rezou 500 vezes para ela. E a coisa mais fofa de ouvir. Mas, assim, é legal isso do Burr e do Hamilton, principalmente nessa cena, que coloca os dois literalmente um do lado do outro, porque a história, por mais que a história seja do Hamilton, a história sempre está ali paralela do Burr. Desde o início, está muito paralela as duas histórias. Igual, os dois têm filho. Aí coloca os dois um do lado do outro. Uma tem uma filha até o final. Filha, tem dois. Então, porque tipo assim, em português é a mesma palavra. Sorry, go on. Ele tem uma filha, mas eu falei assim, filho é considerado todo mundo. Tipo, eu esqueci. Filhos. Os filhos, né? Eu esqueci disso em português, sorry. Eles têm filhos ali, tipo, no mesmo momento. E aí... E, tipo assim, a história dos dois é muito paralela, assim, junto, tipo, vai andando, assim, junto, vai construindo, tipo, ao mesmo tempo. Eu achei muito legal isso quando eu percebi também. Eu demorei para perceber, mas quando eu percebi também, eu achei legal, que conta a história dos dois paralelos. Tipo assim, conta a história dos dois. A história dos dois é muito parecida, que os dois foram órfãos, que sofreu no início, que queria subir na vida, sabe? Tipo, outra se você ver no começo, We fought with him, me, I died for him, me, I loved him. A dublagem, literalmente Lafayette e Mulligan, que são os mesmos atores que faz Madison e Jefferson, que lutaram com ele, mas de formas diferentes. Me, I died for him. É o Lawrence e o filho dele. Sim. Me, I loved him, and Eliza, Angelica. As três. E Mariah Reynolds, que também faz a parte da Peggy. Tudo foi criado perfeito. Agora, a música, se você não tem uma outra razão, se quer uma outra razão para adorar o Lin-Manuel Miranda mais ainda, a música That Would Be Enough, que a Eliza canta pro Hamilton. That'll be enough. Essa música é linda. Tudo é lindo nesse filme. Não. Tem uma razão. Ele cantou essa música para a esposa dele. E ele começou a chorar e olhou para ela e falou assim, você queria que eu falasse isso com você? Ele falou assim, não. Eu tô falando isso pra você. Ele é Eliza nessa música. Se você não tem mais razão pra achar esse homem lindo, isso mais uma. Não, ele é um gênio, ele criou uma peça incrível, sensacional. Mas agora, lindo, lindo mesmo, na verdade, na minha opinião, assim, é o David Diggs.
Daveed Diggs, yes! Yeah. Gente, que homem bonito. Gente, na primeira cena que ele aparece, que tá os 4, assim, cada um com uma cor, aí eu, não, mas você é bonito, hein? Yeah. Benza a Deus, você é bonito, filho. Não, ele é super engraçado. Vou falar uma coisa. A cena... Ele é super engraçado. Eu adoro a parte que o Burr aparece começando. It must be nice to have Washington on your side. Né? Ele canta isso. Eu adoro o Jefferson, que é o Daveed Diggs, quando eu pulo lá, assim, where the hell da onde você veio? Ele é a coisa que eu mais adoro. Não, isso é outra que eu adoro, quando o Madison vira para ele e fala assim, você vai ter que vira a música to have Hamilton on your side, que vira que ele precisa do Hamilton para endossar ele, para ele virar presidente, porque ele tá correndo contra o Burr. Sim. Eu adoro quando o Madison vira assim, falando do Madison, eu adoro o David falando não, bate na cabeça, não quero. Eu adoro. Ai, gente, ele é bonito, ele é engraçado. Yes. Outra coisa, se você quer ver ele, só pra falar rapidinho, se você quer ver isso que eu ia falar. Ele tá no Expresso da Manhã. Se você quer ver outra ele coisa. Ele tá na série O Expresso da Manhã. E falando em ver em outros lugares, aqui no Brasil a gente estuda, né, a história da Revolução Americana. Então, assim, George Washington já sabia quem que era, né? Tipo assim, Thomas Jefferson também, Benjamin Franklin também a gente sabe quem que é. Mas não é tipo, presidente, mas é um dos... mas assim, essas pessoas muito importantes, assim, a gente sabe o nome e tal. Aí um outro, que por incrível que pareça, uma outra pessoa que eu reconheci, foi o Charles Lee. Essa expressão, na hora que falou, vou chamar o Charles Lee para ser o general. Eu fiquei, Charles Lee, eu sei quem é! Você virou Captain America? Eu entendi essa referência. Mas é porque, vou explicar. É porque no Assassin's Creed 3, que é a Revolução Americana, ele é praticamente o vilão do jogo e fica enchendo o raio do saco. A história inteira ele fica enchendo o raio do saco. Aí ele é muito basicamente o que ele faz aqui, faz sentido? Aí na hora que ele fala assim, ui! Aí eu fiquei tipo, trouxa, você vai perder. Aí eu falei assim, você vai perder, e eu sei que você vai perder. Sabe? Eu fiquei tipo, raivinha. Bom, igual eu falei. Eu queria muito te falar isso, porque tipo, é uma pessoa que não é tão importante assim para as pessoas saberem quem é. Mas mas vamos parar por aqui. Igual eu falei, essa peça, nós podemos falar tanta coisa, porque tem até coisa que eu nem comentei, que eu queria comentar, que pode ser que você não percebeu, que tem tanta coisa. Eu também queria comentar. Tem um vídeo que uma brasileira fez como trabalho de conclusão de curso, que ela fez o Satisfied, em português. Isso é Ficou lindo. Ficou lindo. Depois eu te mando para você ver. E tem outras vezes, parece que várias pessoas aqui no Brasil fizeram, tipo, várias cenas do Hamilton com a letra em português. Viu, Disney? Português, por favor. Coloque legendas. Por favor, põe legenda. Até que dublagem eu entendo, mas legenda. Mas coloque legendas, por favor. As pessoas precisam saber disso. Yes. Tem uma personagem que ninguém percebe, que é como você fala bullet? A bala. A bala. Tem literalmente uma personagem que foi criada, que é a bala, que você tem que prestar atenção para ver. Não é só nessa cena, você tem que ver, ela segue eles o tempo inteiro antes que eles morrerem. Ela tá atrás deles. Do Lawrence, do Hamilton, ela tá atrás de todo mundo. Então, tem tanto, mas quando eu falo que tem tanta coisa, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, então assim, assistam. Se você não assistiu, assiste. Yes. Vale assim. No momento aqui no Brasil, quem sabe português, quem sabe inglês vai se dar melhor nisso, mas as letras também tem sites com as letras em português traduzidas ao pé da letra, então dá para você ler e ver não é a mesma coisa, não é a mesma experiência, mas é válido também. Ver esses vídeos que as pessoas fizeram também, trazendo a letra para o português, tem alguns que ficaram muito bons. Vale a pena ver também.
E torcer aí para a Disney colocar a legenda em português, porque vale muito a pena colocar essa legenda em português. Não só vai, porque essa história não é só história americana, é uma história que muitas pessoas... Não é uma coisa só para os Estados Unidos, não é só para nós. É uma história que pode... Exatamente. Não é a história de uma pessoa. Uhum. Então. Não é a história dos Estados Unidos, é uma história de uma pessoa. Né? Yeah. Por aqui. Esperamos ver vocês em 2 semanas. Ver ou ouvir, né? No caso. Para quem está com no Spotify. Eu sei que esse episódio foi longo, mas vale a pena. Então, segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, é Prima Nerd Podcast. Nós estamos nas plataformas de podcast também, para quem está vendo no YouTube. Nós estamos nas plataformas de podcast, para você escutar. Para quem está escutando, nós estamos no YouTube, para você poder ver a gente. Nós temos e-mail, que é primanerd2@gmail.com. Uhum. E acho que é só. Subscribe, clica no sininho para você ter notícia, que eu esqueci como você... Para você receber a notificação. Então, segue a gente, clica no sininho para você ficar por dentro quando a gente postar um vídeo novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sim! Tchau!